Olá a todos, sou o Damon Hill, aluno do Instituto Federal de São Paulo, ali do Campus São Paulo, já em fase final do curso de Controle e Automação, pós-graduação em Controle e Automação, nível especialização. E o objetivo do vídeo é justamente falar sobre isso, falar sobre o trabalho de finalização do curso, o TCC, que aborda um tema aí muito importante para mim, pessoalmente, muito importante para a indústria também, uma vez que aborda aí tecnologias que certamente estarão nos veículos dos próximos anos, que é justamente as suspensões ativas, né? Então, antes da gente falar um pouco sobre o tema, sobre a parte técnica e sobre o trabalho em si, eu queria dizer que estou muito feliz por ter realizado esse trabalho. Existem muitas motivações pessoais, eu gosto muito de Fórmula 1 que foi um tema central no desenvolvimento do trabalho do ponto de vista do contexto de aplicação, uma vez que, se a gente puxar na história recente aí do automobilismo, certamente a Fórmula 1 foi um dos laboratórios, um dos principais laboratórios onde as suspensões ativas foram testadas. E além do mais, é um trabalho que envolve aí muita interdisciplinaridade, muitas disciplinas específicas. Ele vai envolver automação, ele vai envolver mecânica, sistemas embarcados, programação. Então é um trabalho que certamente preenche uma lacuna, tanto para quem busca conhecimento de pesquisa acadêmica, quanto para aqueles que buscam também uma aplicação mais prática. Bom, nesse segundo bloco eu quero falar o que é o trabalho, né? Do que se trata o projeto. O projeto ele é uma plataforma que ela usa um sistema de motor, um sistema de eixo excêntrico e de multiníveis para simular justamente a geração de vibrações vinda do solo e como um carro equipado com um sistema de suspensão ativa agiria para compensar essa vibração no sentido justamente de oferecer mais segurança e mais conforto para os passageiros, né? Então no primeiro nível, ali embaixo até mesmo da primeira plataforma, a gente tem um motor que tem um sistema de eixo excêntrico capaz de gerar uma oscilação vertical na plataforma. Então essa oscilação ela tem como objetivo simular ali eventuais imperfeições no asfalto. Uma vez que essas imperfeições tenham sido geradas, nós temos um sistema de suspensão que nesse caso foi aplicado com um cilindro pneumático controlado por um sistema de PID, que nós vamos falar um pouco mais para frente, né? E esse cilindro pneumático, sendo a representação da suspensão do carro, ele conecta justamente o chão, que seria o primeiro nível ali onde tem o eixo excêntrico, a primeira plataforma, que seria basicamente a roda do carro, e acima do próprio cilindro temos o corpo do carro. Então qual é o objetivo? O objetivo é acionar o motor através de um inversor de frequência, permitir que esse motor gere algumas oscilações e estudar como o sistema de PID vai enviar comandos para o cilindro pneumático e como que a plataforma superior, que simula justamente o corpo do carro, vai se comportar, se as oscilações vão ser amortecidas, se não serão, em caso positivo, por que teve sucesso, em caso negativo, por que não funcionou, ou o que poderia ter sido aprimorado nesse trabalho. Então, o objetivo do trabalho é justamente esse, a construção de uma plataforma que simule uma situação mais próxima da realidade, de baixo custo, com o objetivo de melhorar o estado da arte, né? Trazendo aí, preenchendo justamente a lacuna que foi citada no bloco anterior, tanto do meio acadêmico quanto do meio profissional, do meio mais prático. Se a gente analisar a história do uso de suspensões ativas, né, com propósito automotivo, dentro do automobilismo ou até mesmo dos carros de rua, a gente vai ver que lá nos anos 90, entre 90, 91, 92, 93 ali, esse tipo de suspensão foi usado largamente na Fórmula 1 justamente com o objetivo de equilibrar o carro sob situações severas de curva de alta velocidade e de trepidação da pista, mas com o tempo as próprias suspensões foram banidas da Fórmula 1 porque o automobilismo de alto nível, Fórmula 1 propriamente dita, ela tem esse objetivo de ser o termômetro do mundo de tecnologia automotiva. E logo depois disso, se a gente analisar, buscando um pouco na história, é possível ver que apenas veículos de alto padrão, como por exemplo um Rolls-Royce, ou carros hiperesportivos, como por exemplo um Ford GT40, receberam essa tecnologia. E justamente com o advento aí dos veículos elétricos, com o aumento de tecnologias embarcadas nos veículos, a tendência é que no futuro essa tecnologia seja uma espécie de commodity, seja mais comum de se ver e de se lidar com veículos mais simples, até mesmo veículos populares.
E uma outra função que essa plataforma busca e um outro objetivo que essa plataforma busca alcançar é justamente a ideia de ser uma plataforma de estudos para que as suspensões, para que sistemas de suspensão ativa possam ser desenvolvidos, até mesmo aqui no Brasil, por que não? E que os profissionais dessa indústria tenham capacidade tanto de produzir no futuro próximo, quanto de fazer manutenção dessas peças. A gente sabe, quem tem carro sabe, que uma das piores desvantagens em se ter um carro hoje em dia no Brasil, além da própria condição das estradas, é justamente a falta de qualificação na mão de obra. Então uma plataforma como essa, de código aberto, de fácil entendimento, de fácil edição e de integração de novas tecnologias, ela certamente aí, eventualmente, ela vai oferecer oportunidade para que técnicos do setor tenham melhores condições de entender como o sistema desse funciona e, consequentemente, né, ter maior proficiência na manutenção dos mesmos. Nas últimas sessões deste mesmo vídeo, o funcionamento ele vai ser mostrado, então os testes que foram realizados serão mostrados, os resultados serão analisados. E daqui a pouquinho a gente vai ver se o projeto funcionou, como ele respondeu, né? Qual foi o comportamento dinâmico do PID, né? Como o PWM se comportou, se houve de fato a conversão do sinal PWM para o sinal analógico da forma que deveria ser para que a válvula proporcional funcionasse. Mas antes da parte lúdica, é importante falar um pouco sobre o coração do projeto, né? Sobre a plataforma do ponto de vista de sistema embarcado que foi escolhida para esse projeto. Então é importante dizer que para esse projeto, embora houvesse a possibilidade de se escolher um microcontrolador dedicado especialista já com um protótipo, já com periférico de PID integrado, com acelerador matemático, a ideia aqui era trabalhar um pouco, era se divertir um pouco na programação e na própria rotina do controlador PID. Por esse motivo, justamente esse PIC 16F883 ele foi escolhido, né? Então, se a gente vem aqui na overview do próprio dispositivo, a gente percebe que é um PIC que, embora tenha um barramento de 8 bits, né, se encaixa aí nessa linha de processadores mais básicos. Isso vai limitar um pouco a quantidade de cálculos que ele faz por segundo. Dependendo do tipo de variável que ele faz, o compilador ele vai precisar mandar as variáveis ali em mais de um ciclo, porque afinal nem todas as variáveis possuem 8 bits ou menos. Mas de toda forma, esse microcontrolador ele possui uma grande abundância de portas digitais, como a gente pode ver aqui, do porte A até o porte E. E essa presença de portas digitais em grande número permitiu que dois elementos importantes estivessem presentes aqui no trabalho. O primeiro deles, o display LCD, que para esse projeto usou a interface paralela do PIC, tá? E os botões de comando, todos eles integrados na IHM que foi construída, tá? E que foi integrado ali através de uma caixa patola e com cabo manga para um conector DB9 que se conectava ao sistema embarcado construído justamente para esse propósito, tá? Um outro ponto interessante desse PIC, e que permitiu também boa parte da rotina de PID, é o próprio conversor analógico digital, né? Então aqui nós temos um conversor, várias portas que podem ser usadas para leitura analógica e conversão digital, né? No caso desse projeto especificamente, utilizamos uma para o controle do PID, visto que o outro sensor usado na interface gráfica ele foi usado por outro controlador, justamente para não roubar poder de processamento matemático do PIC, né? Isso daí é discutido em mais detalhes no próprio documento. Mas de toda forma, a presença desse conversor, esse ADC, permitiu a leitura em tempo real do sensor que foi utilizado para verificar continuamente ali a posição da plataforma, mandar o valor lá pro PIC, né? E o PIC, consequentemente, fazendo a leitura ali, o cálculo dos dados, mandava o sinal de retorno do PID a depender da leitura da plataforma, a depender do ganho, tá? E de todos os outros parâmetros já conhecidos de um controlador PID. Um outro ponto importante também aqui desse projeto foi a presença dos timers, afinal é um projeto que ele usou para os seus propósitos algumas rotinas de interrupção, rotinas essas que na grande maioria das vezes foram chamadas através de contagem de timers. E por exemplo aqui a presença de 3 timers diferentes permite que eu coloque ali desde diferentes rotinas de interrupção, até mesmo via código mesmo, prioridades de interrupção. As prioridades de interrupção elas não foram utilizadas para esse projeto,
porque até onde se foi pesquisado, até onde o projeto se propôs a atender e a resolver os problemas de pesquisa, essa questão de rotina, de prioridade de interrupção, ela não foi necessária, mas de toda forma é um recurso que está aqui disponível que pode ser usado, tá bom? Um outro recurso que pode ser usado também, que pode ser implementado em trabalhos futuros, é justamente o uso da EPROM. Então a EPROM ela permite que entre uma utilização e outra do próprio microcontrolador PIC, que dados sejam preservados. Então, por exemplo, numa situação que você conseguisse ali fazer uma boa sintonia, uma boa configuração do seu PID em termos de ganho proporcional, em termos de set point, você poderia usar essa função aqui da própria EPROM para salvar aqueles dados e continuar ali a sua investigação numa próxima tentativa. É uma possibilidade também. Esse BIC ele oferece diversas ferramentas, ele tem dentro dos seus próprios periféricos, ele vai ter ali o controlador PWM integrado, onde você consegue via registradores configurar ali o registrador PWM, e certamente dentro do PIC ele vai ter um buffer de comunicação que vai permitir o quê? Que o PWM continue agindo, continue mandando o seu sinal de saída, enquanto a unidade de controle, de processamento e a unidade de lógica aritmética podem ter as suas atenções voltadas para tarefas mais importantes. E isso ajuda justamente em tarefas de controle de tempo real, como é o caso desse projeto. E uma outra coisa bem importante antes de mostrar o projeto de fato, de mostrar o restante do projeto, eu quero falar rapidamente sobre como foi o caminho das pedras para que eu escolhesse os materiais que eu escolhi. Afinal, não foi uma escolha tão óbvia essa versão final do projeto, né? Justamente com os sistemas pneumáticos, com o cilindro pneumático e principalmente com a válvula de controle proporcional pneumática, tá? Então, antes de mostrar a parte lúdica, a parte da diversão, eu quero contar um pouco de como foi esse caminho difícil, essa escolha de como eu cheguei até aqui e de qual era, obviamente, a ideia inicial. Muito bem, então a gente está aqui no laboratório, né? E o primeiro tópico, já ir caminhando para a exibição do teste, é onde eu queria falar sobre o motivo pelo qual a suspensão pneumática foi escolhida. Inicialmente, o objetivo era utilizar um fluido chamado fluido magneto-relógico, né? Que funciona justamente para suspensões semi-ativas, né? Então a ideia inicial ela era um pouco diferente, ela estava voltada mais para suspensões semi-ativas, que é justamente aquele caso onde o sistema eletrônico embarcado do veículo conhece o tipo de estrada na qual o veículo está passando e adapta a resposta passiva da suspensão de acordo com a estrada que o veículo está andando. Então, por exemplo, aqui não teria correção de posição, não teria atuação, teria apenas uma mudança no sentido de tornar a suspensão mais rígida ou mais maleável. O principal desafio e que impossibilitou o uso do fluido magneto-relógico é a própria disponibilidade a um valor acessível, né? Então na pesquisa ali eu consegui identificar que esse tipo de fluido, embora disponível principalmente via importação, ele é um fluido que, pela própria característica de se precisar fazer importação para quantidades razoáveis, ele dificulta um pouco e vai contra a ideia do projeto, que é ser justamente código aberto, de fácil adaptação, de fácil uso, de fácil manutenção. E além disso impactaria demais no preço final. Então essa ideia ela foi deixada de lado. Uma vez que já era conhecido que os fluidos magnetorrelógicos não seriam usados nesse projeto, pensou-se nas suspensões eletromagnéticas, que é justamente a ação magnética de um eletroímã que tem a capacidade, né, de atuar, e aí nesse contexto aqui nós já teríamos uma suspensão ativa, como foi o caso final, e nessa atuação do eletroímã, aí sim nós teríamos já a possibilidade também do controle ativo no sentido de deslocamento da posição do corpo do carro para ajuste de conforto, e não apenas a resposta passiva da suspensão. Essa ideia ela chegou a ser testada, né? Foi comprado um eletroímã, foi comprado ali um conjunto de ímãs de neodímio que seriam utilizados para interagir com esse eletroímã, porém houve um problema, porque os eletroímãs disponíveis comercialmente, dentro da ideia do trabalho, que é justamente possibilitar a manutenção, reparação e até mesmo mudança no escopo do projeto,
Ou seja, esses ímãs que estão disponíveis comercialmente, eles possuem algumas características que inviabilizam o uso, pelo menos dentro dos parâmetros onde os testes foram realizados, que é justamente o corpo do ímã. O corpo do ímã ele não permitiu que houvesse uma dispersão favorável e suficiente para que a ação do eletroímã em relação a um outro ímã de neodímio fosse possível. Então, só explicando rapidamente. Teríamos aí então um ímã de neodímio, tá? Preso provavelmente na plataforma superior ou na própria plataforma que representa o corpo do carro. Um ímã desse tipo de neodímio, não exatamente desse tamanho, mas desse tipo. Na plataforma de baixo, teríamos um eletroímã controlado através de uma interface de potência pelo controlador PID, que seria esse tipo de eletroímã. Então, qual seria a ideia? Esse eletroímã aqui geraria, teoricamente, um campo magnético que causasse repulsão em relação ao ímã de neodímio que estaria em cima, e essa ação, essa dinâmica entre esses dois ímãs causaria aí o efeito de compensação na suspensão, coisa que não foi possível também, como já explicado, por conta principalmente da característica construtiva desse ímã aqui. E finalmente, nossa última opção, e a opção que retornou os melhores resultados, foi a utilização justamente de um circuito pneumático controlado por uma válvula proporcional que utilizasse esse tipo de atuador aqui, que nada mais é do que um cilindro mini-ISO. Então aqui na parte de baixo do corpo a gente tem a entrada de ar que possibilita o controle da pressão aqui no corpo do cilindro e consequentemente do avanço aqui do atuador, da haste do cilindro. Essa última opção sim, dessa vez ela retornou resultados muito melhores e muito mais promissores, volto a dizer, nos moldes em que o trabalho foi realizado. Já em relação aos outros componentes da plataforma, cada um deles teve obviamente ali a sua inspiração na literatura que está disponível falando sobre sensores e atuadores industriais, mas principalmente pela experiência na indústria. Então, por exemplo, o eixo excêntrico ele foi inspirado em alguns modelos específicos de equipamentos industriais que são responsáveis por gerar movimentos para diversas aplicações, tá? Já o sensor principal, que é o sensor de posição da plataforma, que nesse caso aqui ele seria o sensor responsável por monitorar a posição do corpo do carro ali, que é um sensor desse tipo, ele foi inspirado principalmente nas máquinas injetoras industriais, né? Então o uso desse tipo de sensor em máquinas injetoras, ele por si só, além, é claro, do apoio da literatura, mas ele por si só já atesta a confiabilidade desse tipo de sensor, tanto em termos de precisão, velocidade de resposta e de durabilidade também, visto que o processo, por exemplo, de injeção de plástico é um processo que demanda alta precisão na movimentação das partes móveis da máquina, tá? E alta resistência também, visto que o ambiente fabril, além de por si só já ser um ambiente muito hostil, as máquinas injetoras ali em seu núcleo, elas possuem ali um ambiente muito quente, onde apenas sensores extremamente resistentes a diversas situações críticas e extremas podem ser utilizados. O inversor de frequência, claro, talvez foi a parte mais fácil. O próprio uso do eixo excêntrico ali, que requer um atuador, no caso um motor, que gere ali movimento angular, já praticamente que obrigava o uso de um inversor de frequência, e o inversor de frequência, como todos sabemos, é um equipamento industrial aí já largamente utilizado, já consolidado na indústria. Já a válvula proporcional, ela não foi uma escolha tão óbvia, né? Primeiramente eu precisei analisar o que já havia disponível, principalmente no mercado de máquinas injetoras, desse tipo de máquina aí que usa muita pressão hidráulica, usa muito movimento monitorado por sensores lineares. Então eu fui pesquisar ali naquele nicho, naquele mercado, e percebi que, com exceção das máquinas mais modernas que usam ali atuadores elétricos para controle das suas superfícies, boa parte das máquinas aí presentes no mercado, elas usam basicamente pressão hidráulica, usam atuadores hidráulicos proporcionais, controlados por sua vez por válvulas hidráulicas proporcionais. Então, o raciocínio a partir daí foi o seguinte: se existem válvulas proporcionais hidráulicas, certamente alguém já deve ter fabricado uma válvula proporcional pneumática. E aí, buscando na literatura, em projetos
que já haviam feito uso de válvulas proporcionais. Isso foi constatado e através aí de uma pesquisa de mercado, de uma pesquisa com fornecedores, foi possível a aquisição de uma válvula proporcional confiável, responsiva, resistente e por um preço bom, um preço acessível, mantendo aí, obviamente, uma das principais características do projeto, que é justamente custo-benefício. E claro, uma outra característica, não do produto final em si, porque essa característica ela não pode ser vista no produto final, mas durante o processo de concepção e construção do protótipo, a simulação computacional ela foi essencial. Então ali no começo da concepção do projeto, houve uma ferramenta que foi essencial para o teste em ambiente virtual do protótipo, que foi o programa Proteus, né? Então o software Proteus ele é um software já bem difundido no meio acadêmico, no meio profissional, no caso de empresas que fabricam protótipos de placa, empresas que fabricam seja para uso personalizado ou em larga escala. Então o Proteus ele é usado aí em ambos os contextos. Então dentro do ambiente do Proteus foi possível emular o funcionamento do próprio PIC, né? Então o PIC D6F883 ele foi colocado lá no Proteus com todas as suas características, tá? Uma simulação perfeita, dentro do que foi estudado, dentro do escopo limite do projeto, todos os comportamentos observados em ambiente virtual, eles foram confirmados nos testes práticos. Então o Proteus ele foi de grande ajuda no projeto. E para ser sincero, ele foi tão importante que durante a parte prática do projeto, poucas foram as vezes que houve alguma falha de implementação ou algum teste mal sucedido do ponto de vista do sistema embarcado, visto que tudo que foi testado na prática, no protótipo, mesmo na fase de desenvolvimento, já havia sido simulado no Proteus. Então possíveis falhas, possíveis melhorias já foram implementadas, tendo como base os resultados do Proteus. Então os códigos eles eram ali alterados em tempo real no microC, que é um compilador para o PIC da própria Microchip, e à medida que a compilação era atualizada, o arquivo hexadecimal, que é o arquivo que é rodado no Proteus, ele já era atualizado dinamicamente, automaticamente. Então era possível teste no Proteus, verificação de resultados, identificação de melhorias, e aí eu voltava para o microC, fazia as alterações necessárias no código, compilava, atualizava ali o hex e voltava para o Proteus para verificar quais alterações as mudanças ali haviam provocado. E existem certamente algumas considerações muito importantes a serem passadas aqui antes da gente ir para a parte final, que é justamente a parte lúdica, a parte tão esperada, que é a demonstração do projeto em funcionamento. A ideia do projeto era testar a performance do algoritmo PID, do sistema embarcado como um todo, nas piores condições possíveis, justamente para encontrar com mais facilidade os limites do projeto e as possíveis falhas do algoritmo. Por esse motivo, nos testes regulares não foram incluídas molas. As molas, nesse tipo de plataforma, elas vão ajudar um pouco a resposta do próprio sistema, uma vez que elas armazenam energia mecânica relacionada ali à constante da mola e elas ajudam muito nos processos de transição, que são justamente os processos ou os momentos de transição, que são justamente os momentos onde a plataforma chega no seu ponto máximo inferior e sobe novamente, assim como nos momentos em que a plataforma chega no seu ponto máximo superior e desce novamente. Nesses momentos, principalmente, a ação da mola ajuda a suavizar a resposta, aliviando aí, provavelmente, a carga de trabalho do controlador PID, o que seria interessante para esse modelo de PIC, visto as limitações técnicas presentes aí, principalmente no fato dele não ser um PIC especialista, vide a falta de um acelerador matemático com periférico de PID dedicado, e também, obviamente, a sua baixa largura de barramento de dados, que é de 8 bits apenas. Então, tendo sido feitos aí todos esses comentários e essas considerações, agora sim está na hora da gente ver o projeto funcionar na prática, na bancada, e obviamente alguns comentários serão feitos durante aí a apresentação do projeto.
Muito bem, então acionando o inversor de frequência, a plataforma ela já começa a oscilar. Essa varredura gráfica ela diz respeito aos movimentos da plataforma sem o compensador, e a gente pode ver ali que o motor está funcionando conforme o esperado. A EHM está energizada, ela está mostrando ali os parâmetros relacionados ao funcionamento da plataforma do controlador. À medida então que a pressão pneumática é liberada no sistema que já está em funcionamento, é importante frisar isso daqui, o sistema ele já está em funcionamento da sua parte eletrônica. À medida que a pressão pneumática ela é liberada no sistema, o cilindro ele começa a compensar, ele começa já a fazer as suas alterações ali já na movimentação da plataforma. Então a gente já pode ver uma mudança aí na forma de onda, a gente pode ver uma diminuição na amplitude dos movimentos. Então essa foto aqui ela mostra o momento de transição entre o não funcionamento do compensador e o seu funcionamento. Uma coisa que é importante sobre esse projeto, posteriormente, já após a entrega do relatório, já após a finalização dos testes, os propósitos do TCC, alguns outros modelos de controladores foram estudados. Então, por exemplo, um PIC especialista para controle PID, que é o PIC 16F1619, ele seria mais interessante para esse projeto. Aqui a gente pode ver o compensador sendo novamente desligado e a pressão pneumática indo embora do sistema, não permitindo mais que o compensador atue, e aí a plataforma ela volta a oscilar 100% na sua amplitude de funcionamento sem o compensador. Voltando a falar dos estudos posteriores, um outro microcontrolador muito poderoso que pode ser usado em futuras revisões é o próprio STM32, que já é um microcontrolador de outra categoria, já adaptado para sistemas em tempo real e com muito mais recursos computacionais para lidar com esse tipo de cenário. Então aqui a gente pode ver algumas mudanças de parâmetros ainda com a plataforma em funcionamento que afetam diretamente a resposta do compensador pneumático. Então a gente pode ver claramente, mesmo sem o auxílio do gráfico, é possível ver claramente que as oscilações elas são afetadas, elas são diminuídas pela ação do sistema compensador, do sistema de suspensão ativa. E por fim, eu lhes apresento um histograma que ele foi gerado ali considerando as varreduras gráficas, considerando alguns prints de tela de varreduras gráficas obtidas ali na própria interface serial. Então essas varreduras elas foram capturadas, elas foram adicionadas ao agente de análise de dados da inteligência artificial ChatGPT, e a partir daí algumas ferramentas estatísticas foram usadas. A partir da leitura dos gráficos pela própria inteligência artificial, alguns cálculos foram feitos e esse histograma de amplitudes foi gerado. Vale lembrar que ele é um histograma gerado por uma inteligência artificial, então ele pode conter algumas imprecisões, visto que essas ferramentas ainda estão em desenvolvimento. Mas de toda forma, ele é uma ferramenta muito útil para demonstrar cientificamente e com base em dados de que sim, o projeto foi um sucesso e que, portanto, o objetivo primário ele foi alcançado com sucesso.